Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, qual a linha da economia que trata do desenvolvimento econômico por meio das instituições? Tudo bem, Gabriel? Em economia, tem uma linha que ganhou muita força nos últimos 20 anos, que explica o processo de desenvolvimento econômico, que é a linha institucionalista. Nós já temos prêmio Nobel, acho que o principal nessa linha é o Douglas North, e é uma linha que diz, uma abordagem que diz muito da relação entre a formação de grupos de interesse e como a política e, consequentemente, a economia é influenciada por esses grupos. São grupos que têm poder político e econômico que acabam tendo grande influência na trajetória do país, tanto em termos de leis, formulação de leis, quanto na utilização dessas leis. Recentemente, a gente viu algo inédito no Brasil. Foi uma força-tarefa, Lava Jato, que começou lá em Curitiba e começou a colocar e ameaçar poderosos do país, tanto em termos políticos quanto econômicos, com perda de mandato, com prisão, com multas elevadas sobre empresas. E isso vem criando uma grande resistência por parte desses grupos de interesse que comandam o país. Qual a relação das instituições com esses grupos de interesse e com os vazamentos das conversas da força-tarefa da Lava Jato? Quando a gente olha esse vazamento da conversa do ministro, Sérgio Moro, com Dallagnol, ainda não está muito claro o conteúdo dessa conversa, se tem coisas mais comprometedoras, mas uma coisa fica muito clara: como que esses grupos de interesse, a qualquer evidência que aparece, eles utilizam para enfraquecer não só a principal pessoa que coordenou a Lava Jato, que é o ministro Sérgio Moro, mas também atacar a própria Lava Jato. É claro que as regras elas precisam ser seguidas, mas por outro lado, o que a gente percebe é o seguinte: é que de fato existem esquemas de corrupção muito bem estabelecidos no Brasil e que não só fogem das regras, das leis, como também têm impactos muito negativos sobre o processo de crescimento e desenvolvimento econômico no país. Uma das principais causas, hoje há um certo consenso na literatura sobre desenvolvimento econômico, e se a gente pensar no Brasil, uma das causas que segura o progresso do país, com certeza, é a corrupção que existe e toda a máquina do Estado que é utilizada em favor desses grupos de interesse, que nesse caso são os ricos e poderosos em termos políticos e econômicos. É claro que tem que se analisar o que foi de fato dito e aplicado as penalidades cabíveis caso algo demais tenha ocorrido, mas é preciso a manutenção não só da Lava Jato, mas de outras operações que surgiram e que venham a surgir para reduzir o grau de corrupção que existe no país. E quem perde são as pessoas, de uma forma geral, mas sobretudo as pessoas mais pobres, que dificilmente têm oportunidades e que em parte são afetadas por esses desvios de recursos, e não só de recursos, mas de políticas públicas, econômicas, sociais e etc. Sempre que existe uma força que vai contra o interesse desses grupos, a resistência é muito forte e existe uma tendência de enfraquecimento ou até o fim, nesse caso que seria o fim da Lava Jato, a exoneração do ministro Sérgio Moro, o fim do pacote ou a não tramitação do pacote anticrime que ele está querendo colocar para frente para melhorar essa questão da transparência, reduzindo corrupção. Então é uma coisa a ser pensada, o que está por trás de tudo isso, que de fato são grupos de interesse que vêm segurando o crescimento do país há um bom tempo.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.